Meu nome é Eduardo Nogueira e essa história começa há 7 anos, em um bairro simples da periferia de Luanda. Eu não era ninguém especial. Trabalhava como entregador de mototáxi durante o dia e fazia bicos à noite para ajudar minha mãe doente. A vida era dura, mas eu tinha um sonho: construir algo grande, ser alguém melhor e provar que um homem de origem humilde podia vencer. E foi justamente nesse cenário que conheci Clara. Ela era tudo o que eu nunca imaginei que teria. Linda, de fala doce, sorriso leve e olhar de quem parecia entender o mundo. Conhecia por acaso, quando fui entregar uma encomenda na loja onde ela trabalhava. Lembro-me até hoje daquele momento. Ela olhou para mim, suado, com o uniforme amassado e o capacete na mão, e riu. Mas foi uma risada boa, leve, curiosa. "Você corre assim o dia inteiro?" perguntou, ajeitando o cabelo. "Corro atrás dos sonhos", respondi, meio sem graça. Ela riu de novo. E aquele riso ficou na minha cabeça por dias. Começamos a conversar sempre que eu passava por lá. Às vezes eu inventava entregas só para vê-la. E aos poucos, a amizade virou algo mais. Clara não ligava para o fato de eu ser simples, pelo menos era o que eu pensava. Ela dizia que admirava meu esforço, que o importante era o coração. E eu acreditei. Começamos a namorar. Nosso restaurante favorito era uma barraca de rua onde vendiam coxas de frango grelhadas. Ela ria quando eu pegava o frango com a mão e dizia: "Um dia a gente vai jantar num lugar chique. Você vai ver." Eu respondia sorrindo: "O importante é ter você do meu lado." Mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Clara começou a se afastar. Ganhou novas amigas, filhas de empresários, meninas que só falavam de viagens, roupas caras e festas. De repente, ela começou a se envergonhar de mim. Quando eu ia buscá-la no trabalho, ela pedia para eu esperar longe da porta. Quando seus amigos apareciam, ela dizia que eu era apenas um amigo da família. Uma tarde, eu cheguei com um buquê simples, flores que comprei com o que sobrou do almoço. Ela olhou para mim e suspirou, com um olhar que nunca vou esquecer. "Eduardo, você é um bom rapaz, mas você não tem futuro." Aquilo me atingiu como um soco. "Como assim não tenho futuro?" perguntei. "Olha para você. Você vive correndo o dia inteiro para ganhar trocados. Eu não quero passar a vida contando moedas." Ela falava com tanta frieza que eu mal a reconhecia. "Mas você dizia que o amor era o mais importante." "Dizia, mas cresci. Amor não paga contas. Eu quero uma vida de verdade. E com você eu nunca vou ter isso." Fiquei mudo. Só conseguia ouvir o barulho do trânsito lá fora. Ela devolveu o buquê, entrou na loja e deixou-me ali, parado, com o coração despedaçado. Naquela noite, chorei como uma criança. Não era só o fim de um namoro, era o fim da fé que eu tinha em mim mesmo. Mas algo dentro de mim acendeu. Uma voz dizia: "Prova para ela e para ti mesmo que o teu valor não se mede por dinheiro." Nos meses seguintes, trabalhei como nunca. Guardei cada centavo. Aprendi sobre negócios online, investimentos pequenos e marketing digital. Passei noites sem dormir estudando, tentando entender como as pessoas ficavam ricas do zero. E aos poucos, comecei a ver resultados. Comprei meu primeiro telefone decente, montei um pequeno site de revenda e depois uma loja de streaming. O lucro era pouco no início, mas crescia. Um dia, recebi uma mensagem de um investidor português interessado no meu modelo de negócio. Eu nem acreditei. Fiz a parceria e aquilo mudou minha vida. 2 anos depois, eu tinha uma empresa de distribuição digital com clientes em 3 países. E a vida, que antes me negava tudo, começou a me devolver em dobro. Carro, apartamento, viagens, tudo o que antes parecia impossível. Mas mais do que isso, eu tinha conquistado o que Clara dizia que eu nunca teria: respeito e estabilidade. Mesmo assim, eu não conseguia esquecê-la. Não por amor, mas pela ferida que ela deixou.
E eu sabia, no fundo, que o destino ainda não tinha terminado nossa história. Um dia, fui convidado para um evento de empresários locais. Quando cheguei, o lugar estava lotado de rostos importantes, gente que antes eu só via nas notícias. Enquanto conversava com alguns investidores, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Olhei e era ela, Clara, vestida com um uniforme de recepcionista. Os olhos dela se arregalaram quando me viu. Ela engasgou, tentando falar meu nome, mas nada saía. Eu, calmo, sorri e apenas disse: "Boa noite. Quanto tempo, não é?" O rosto dela empalideceu. Ela não sabia se sorria, se chorava ou se escondia. Naquele instante eu percebi. A vida tinha dado a volta completa. Ela, que me humilhou por ser pobre, agora servia o coquetel na minha mesa. E eu era o convidado de honra da noite. O salão estava iluminado como um sonho. Lustres de cristal pendiam do teto. O som suave do piano se misturava às conversas elegantes, e o perfume caro do ambiente parecia me lembrar a cada instante de onde eu estava, no mundo que ela dizia que eu nunca alcançaria. Clara continuava parada, como se o tempo tivesse congelado. Eu olhava para ela, e por um instante tudo voltou à minha mente. O dia em que ela devolveu o buquê, as palavras frias, o olhar de desprezo. Mas agora o olhar era outro. Havia medo, havia arrependimento. E talvez, só talvez, um resto de amor escondido em meio à vergonha. Ela se aproximou lentamente, com a bandeja ainda nas mãos. As taças tremiam levemente e eu podia ver que ela tentava manter a compostura. Eduardo, "É mesmo você?" perguntou num tom baixo, como se não acreditasse no que via. "Sou eu", respondi sem desviar o olhar. "Mudado, talvez. Mas sou o mesmo homem que você conheceu." Ela engoliu seco. Olhou para os lados, tentando disfarçar o constrangimento. Eu não fazia ideia de que eu seria alguém." Interrompi. "Nem eu fazia. Mas a vida tem formas curiosas de nos ensinar o valor das coisas." Ela ficou em silêncio. Os convidados passavam indiferentes, enquanto aquele reencontro silencioso parecia gritar dentro de mim. Por um instante vi a moça que um dia eu amei, não a mulher que me humilhou, mas aquela que sorria quando eu dizia que queria mudar o mundo. Ela respirou fundo, como quem cria coragem para dizer o que ficou preso por anos. "Eu errei, Eduardo. Eu era imatura, fui tola. Você não imagina o quanto me arrependo do que fiz." Eu a encarei, sério. Talvez eu imagine sim. Mas me diz, o que te trouxe aqui, Clara? Trabalhando como recepcionista num evento de empresários? Ela abaixou o olhar. "A vida muda, Eduardo. Meus pais faliram. Perdi tudo. E o homem com quem eu me casei?" Casou-se?" Perguntei, fingindo surpresa, embora já esperasse. "Casei, com o tipo de homem que achava que me daria tudo o que você não podia. Dinheiro, status, conforto. Mas ele me traía, me usava. Um dia me deixou e levou o pouco que restava." Fiquei em silêncio. Não por orgulho, mas porque dentro de mim um turbilhão se formava. Eu tinha sonhado com aquele momento por anos, imaginado o dia em que ela perceberia o quanto me feriu. Mas agora que esse dia tinha chegado, eu não sentia prazer. Sentia pena. Ela olhou de novo para mim com lágrimas nos olhos. Quando eu soube que você tinha uma empresa, eu não acreditei. Vi sua entrevista na TV, ouvi as pessoas falando. E tudo o que eu consegui pensar foi: eu deixei ir, sorri de leve. Você não me deixou ir, Clara. Você me empurrou para frente. Às vezes, perder alguém é o que faz a gente acordar para a vida. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando disfarçar. Você ainda sente alguma coisa por mim? Perguntou quase num sussurro. Essa pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ela por longos segundos. O salão parecia ter desaparecido. Era como se só existíssemos nós dois, presos entre o passado e o presente. Sinto gratidão, respondi, porque foi a dor que você me causou que me fez crescer. Eu precisei perder você para me encontrar. Ela mordeu o lábio e a voz dela falhou.
Se eu pudesse voltar atrás... Mas não pode, interrompi. E talvez seja melhor assim. Ela queria dizer algo, mas foi interrompida por um dos organizadores do evento que se aproximou para me conduzir ao palco. Senhor Nogueira, estão prontos para o seu discurso. Clara me olhou surpresa. Discurso? Você vai falar? Sim, respondi sorrindo. Parece que esperam ouvir algo inspirador. Enquanto caminhava em direção ao palco, senti o coração pesado, mas firme. Era como se o destino tivesse preparado aquele momento para mim. Subi os degraus devagar, respirei fundo e encarei o público. Centenas de pessoas à minha frente. Empresários, políticos, jornalistas. E entre eles, Clara de olhos vermelhos, lá no fundo. Peguei o microfone. Minhas mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Boa noite. Muitos me veem aqui e pensam, ele teve sorte. Mas poucos conhecem o caminho até aqui. Eu venho de uma vida simples, onde cada moeda era uma conquista. Já fui humilhado, desprezado e chamado de sonhador tolo. Mas foi exatamente isso que me fortaleceu. Aprendi que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele suporta sem desistir. Pausa. Eu olhei discretamente para Clara. Ela chorava. Se hoje eu posso estar aqui, é porque um dia eu ouvi você nunca vai conseguir. E, em vez de acreditar nisso, decidi provar o contrário. Então, se alguém aqui hoje sente que não é suficiente, lembre-se, o ouro é provado no fogo. E as quedas que você sofre podem ser o chão onde você vai construir a sua vitória. O público aplaudiu de pé. Mas eu não olhava para eles. Meu olhar estava preso nela. Clara me observava com lágrimas escorrendo pelo rosto. E quando nossos olhos se cruzaram, vi algo que nunca tinha visto antes. Humildade verdadeira. Depois do evento, saí para o estacionamento. O ar fresco da noite parecia mais leve. De repente, ouvi passos atrás de mim. Era ela, Eduardo. Por favor, me escuta só mais uma vez. Clara, já não há nada mais a dizer. Ah, sim, eu preciso te pedir perdão. Eu destruí o melhor que já tive e não passo um dia sem me arrepender. Ela se aproximou com a voz trêmula. Eu te amei de verdade, sabia? Eu só fui fraca. Deixei o orgulho me cegar. Se eu tivesse te apoiado, talvez estivéssemos juntos hoje. Eu fiquei quieto por alguns segundos, olhando para o chão. Depois levantei o olhar e disse calmamente, talvez. Mas se estivéssemos, talvez eu nunca tivesse aprendido o valor da solidão, nem descoberto a força que eu tinha. O destino tem seus motivos, Clara. Ela chorava em silêncio. Você já ama outra pessoa? Não, respondi. Mas aprendi a me amar, e isso já é o suficiente. Ela tentou sorrir, mas o rosto dela se desfez em lágrimas. Eu me despedi com um simples cuida de ti. Entrei no carro e fui embora. Pelo retrovisor, vi-a parada, sozinha, com os olhos voltados para mim. Era como se, naquele instante, ela finalmente entendesse o que tinha perdido e o que eu tinha me tornado. A cidade dormia lá fora e as luzes passavam rápidas pela janela. No rádio, uma música suave tocava e eu sorri. Não era mais o mototáxi cansado. Eu era o homem que ela disse que nunca seria. E pela primeira vez, isso não doía mais. Os dias passaram depois daquele encontro. Mas mesmo que eu tentasse seguir em frente, algo dentro de mim insistia em voltar para aquela noite. As palavras de Clara ecoavam na minha mente como um eco de um tempo que eu pensava ter superado. Eu te amei de verdade. Eu só fui fraca. Por mais que eu dissesse a mim mesmo que aquilo já era passado, parte de mim ainda sentia um tipo estranho de compaixão. Não por amor, esse já tinha morrido, mas por lembrança. Porque, antes de tudo, Clara tinha sido o meu primeiro amor. E o primeiro a me destruir. Nos meses seguintes, a minha vida continuou acelerada. A empresa crescia, eu viajava entre países, abria filiais, conhecia gente nova, mas, no fundo, sentia um vazio que o sucesso não preenche. Descobri que vencer não é o mesmo que ser feliz. E talvez seja esse o preço que muitos pagam quando o coração cicatriza por fora, mas ainda sangra por dentro. Foi numa manhã chuvosa de quinta-feira que o destino voltou a me testar.
Eu estava saindo de uma reunião importante quando recebi uma mensagem inesperada. Era dela, Clara. Eduardo, me desculpa mandar mensagem. Sei que devia te deixar em paz, mas eu realmente preciso te ver. É importante. Li aquelas palavras por longos segundos, sem saber o que sentir. Parte de mim queria ignorar, apagar, seguir. Mas outra parte, a que ainda acreditava nas segundas chances da vida, dizia que talvez valesse ouvir. Respondi apenas, amanhã. Café do Centro. Às 10 horas, na manhã seguinte cheguei cedo. Chovia leve e o vidro do café estava embaçado. Sentei numa mesa próxima à janela e pedi apenas um café preto. Minutos depois ela chegou. Clara parecia outra pessoa. Os olhos cansados, o cabelo preso de qualquer jeito, o semblante abatido. Usava uma roupa simples, sem maquiagem, nada daquela mulher que sonhava com luxo e status. E por um instante percebi. O tempo a tinha ensinado o que eu jamais conseguiria. Ela se aproximou devagar. Posso sentar? Assenti. Ela sentou-se à minha frente e o silêncio tomou conta do ar. Você está bem? Não perguntei, tentando ser gentil. Ela deu um meio sorriso triste. Bem, não sei o que é isso faz tempo, Eduardo. Pediu um chá e ficou olhando para a mesa. Desde aquela noite, eu não paro de pensar em tudo o que te disse. Nas coisas cruéis que falei. Eu me odeio por ter sido tão cega. Suspirei, olhando pela janela. O passado não muda, Clara. Eu sei, ela respondeu rápido. Mas eu precisava te ver não para pedir nada. Só para agradecer. Porque, de alguma forma, você me fez querer ser alguém melhor. Aquilo me pegou de surpresa. Não era a fala da mulher orgulhosa que me feriu. Era alguém que tinha apanhado da vida e, enfim, entendido o que é humildade. Eu vi que você criou uma fundação para ajudar jovens carentes, continuou. Vi o noticiário. E quando li sobre isso, percebi o quanto te subestimei. Eu fui egoísta e você transformou a dor em força. Fiquei em silêncio. Clara respirou fundo e completou. Se eu pudesse voltar no tempo, eu te apoiaria em tudo. Não pelo que você se tornou, mas pelo homem que sempre foi. Olhei para ela e vi lágrimas nos olhos. Você sabe, Clara, o amor verdadeiro não some. Ele muda de forma. O que eu senti por você me fez crescer. Mas o Eduardo que te amou morreu naquela esquina, no dia em que você me devolveu aquelas flores. Ela baixou a cabeça, chorando em silêncio. E eu percebi que não havia raiva em mim, só paz. Depois de alguns minutos, ela respirou fundo e disse: Posso te pedir uma última coisa? Depende. Um abraço. Só para me despedir do que eu perdi. Hesitei, mas acenei com a cabeça. Ela se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou. E naquele instante, senti algo diferente. Não era amor, era perdão. O abraço durou poucos segundos, mas parecia carregar todos os anos entre nós. Quando ela se afastou, disse baixinho: Obrigada por não me odiar. Odiar seria continuar preso a você. E eu já aprendi a ser livre. Ela sorriu com os olhos marejados. Pagou o chá, se despediu e foi embora. Ficou um perfume leve no ar. E o silêncio de quem sabe que é o fim. 2 semanas depois, recebi uma notícia inesperada. Uma das voluntárias da minha fundação entrou na sala e disse: Senhor Eduardo, não sei se o senhor se lembra de uma moça chamada Clara Duarte. Meu coração parou por um segundo. Sim, o que houve? Ela veio aqui ontem. Deixou um envelope para o senhor. Peguei o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, com caligrafia tremida. Abri e comecei a ler. Eduardo, eu quis te ver pela última vez para poder agradecer. Eu não tenho mais quase nada. Nem casa, nem status, nem sonhos. Mas encontrei algo que você sempre teve e eu nunca entendi. Paz. Decidi começar de novo. Me inscrevi num curso noturno e estou ajudando num abrigo. Talvez ainda exista uma chance para mim, mesmo que pequena. Obrigada por ter sido a lição mais dolorosa e mais bonita da minha vida. Clara, fiquei olhando aquela carta por longos minutos. Senti um nó na garganta, mas também uma leveza que há anos não sentia. Guardei a carta na gaveta, fechei os olhos e murmurei: Espero que a vida te dê a paz que tiraste de mim um dia. Meses depois,
Durante um evento da minha fundação, enquanto eu discursava sobre superação, lembrei dela. E percebi o quanto crescemos quando perdoamos. Não porque o outro merece, mas porque nós merecemos seguir. O público aplaudiu e eu finalizei dizendo: às vezes, quem nos quebra é quem nos ensina a nos reconstruir. Olhei para o céu, respirei fundo e sorri. Clara tinha sido o meu erro e o meu despertar. E a vida, com todas as suas voltas, tinha me ensinado que o verdadeiro sucesso não está em provar nada a ninguém, mas em se tornar tudo o que disseram que você nunca seria.